afeto, carinho e respeito. Cuidados básicos, mas que exigem tempo e dedicação, o que é cada vez mais raro nas relações entre mães e filhos. Um filho de um leão tem que ser cuidado pela leoa, né? O filho de um urso tem que ser cuidado pela ursa. O filho de um humano tem que ser cuidado pela sua mãe. Uma coisa meio óbvia, né? A gente, na nossa sociedade, evoluímos de tal maneira que a gente hoje em dia tem a dúvida sobre isso. E a gente tem que perguntar, entender, pesquisar cientificamente para chegar a essa conclusão de novo. É uma conclusão tão natural. Uma criança tem que ser cuidada pela sua mãe e seu pai, né? De preferência os dois. O vínculo biológico que se dá na gravidez, o vínculo genético de descendência, e que se prolonga através do cuidado paterno e materno, é essencial para o bom desenvolvimento da criança. 4 meses, 6 meses e 1 ano. Esses são alguns dos períodos de licença maternidade que são concedidos às mães trabalhadoras no Brasil. Acho que 4 meses é um pouco corrido, os primeiros cuidados que a gente tem que ter e tudo mais. E o que pesou para mim, na verdade, foi a preocupação em relação à amamentação. Minha licença contou do dia que ela nasceu, então eu achei melhor. Eu achei que... Eu ficava sempre pensando se eu entrasse 15 dias antes, por causa do cansaço, da fadiga do final da gestação, que seria muito tenso voltar antes dos 6 meses, né? Principalmente por causa da amamentação. Já a Karen Werten vivenciou uma realidade ainda distante da imensa maioria das mulheres brasileiras. Eu tenho toda a tranquilidade do mundo para fazer amamentação exclusiva, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, e posso iniciar a introdução alimentar, que é um outro processo importante na vida do bebê, também com tranquilidade, e fazer a transição dele para uma creche, né, também com um tempo de adaptação bom. Mas e quando se tem trigêmeos? Será que 1 ano é suficiente? Eu não estava preparada ainda para passar... Assim, existiu uma questão do cansaço que eu sentia, por estar cuidando de 3 bebês e voltar a trabalhar o dia inteiro. Então, existiu isso, mas existiu também que esse cordão umbilical ele não estava ainda rompido. Desde 1991, a Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças devem fazer o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. O Ministério da Saúde, os pediatras, todo mundo diz que você tem que ter uma amamentação exclusiva de 6 meses. Mas a licença é de 4 meses e mais as férias, 5 meses. Então como é que você equilibra isso? A Constituição de 1988 garantiu às mulheres um período de 120 dias de licença maternidade. Já em 2008, foi instituído o programa Empresa Cidadã, com incentivos fiscais às empresas que garantirem mais 60 dias de licença maternidade. A lei prevê também a ampliação no Serviço Público Federal. Mesmo com essas conquistas, as mulheres trabalhadoras ainda enfrentam grandes dificuldades quando se tornam mães. Nós sabemos que tem muitas mulheres que retornam da licença maternidade e elas se veem tão desesperadas porque a criança às vezes precisa mais 15 dias, mais 1 mês ou 2 para amamentar e elas acabam literalmente pedindo demissão. Eu acho que mesmo que a gente não consiga avançar para a licença maternidade das mulheres para 1 ano, mas se nós conseguirmos avançar em todo o território nacional para garantir às mulheres 6 meses de licença maternidade e garantir no mínimo aos homens, né? Nós estamos reivindicando 6 meses, mas se nós conseguirmos garantir em lei no mínimo 1 mês, é uma vitória gigantesca. E as reivindicações dos setores de trabalhadores estão surtindo efeito. O deputado federal Osmar Mendes, do PMDB do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que prevê licença maternidade de 1 ano e licença paternidade de 1 mês. 6 meses é o mínimo do mínimo, mas eu acho que seria melhor ter mais. Primeiro porque depois dos 6 meses começa a introdução alimentar. E é muito complicado gerenciar o retorno ao trabalho, em que você vai passar mais tempo longe do seu filho, do bebê, o bebê vai sentir isso, com essa novidade toda que é começar a comer outras coisas, né? Sair do peito e introduzir as papinhas, as frutinhas. Então, assim, é um momento muito tenso para a mãe e para o bebê também. 4 meses para a mãe, 5 dias para o pai, não tá bom. O tempo ideal, eu realmente não sei te dizer.
né? Eu acho que aquela criança demanda muito e quanto mais tempo você puder dedicar a ela, melhor, né? Mais segura, ela vai se sentir um ser humano melhor, ela vai se tornar com o apoio da família. A Sociedade Brasileira de Pediatria está lutando por uma licença de 6 meses, né? E eu acho que isso é uma luta justa. Ela se encaixa no período mínimo de amamentação exclusivo, né? E se a gente conseguir isso, já vai ser um avanço na sociedade brasileira. Muitas vezes esquecida, a licença paternidade tem entrado na pauta de discussões. O objetivo principal deste debate tem sido dividir a responsabilidade dos cuidados com o bebê entre homens e mulheres. As primeiras propostas locais são no sentido de aumentar este benefício para 1 mês. A dinâmica do lar, ela também tem aí um viés machista, porque o cuidado com a casa e o cuidado com a criança, com o bebê, acaba sendo quase que responsabilidade exclusiva da mulher. Então, a ampliação da licença paternidade, na verdade, é uma mudança no sentido de vencer esse estereótipo, vencer essa imagem pré-fixada e construir uma relação mais equânime, mais igualitária, mais equilibrada, de uma responsabilidade compartilhada do homem e da mulher no cuidado com o bebê. Você ter 30 dias, o primeiro mês, de você conseguir organizar um pouco a chegada do bebê e como vai ser o dia a dia da casa, começa a estabelecer alguma rotina, eu acho que isso já seria muito importante, né? Kelly ficou sozinha com a filha Laura quando a menina tinha apenas 5 dias, o que acontece com todos os casais no fim da licença paternidade. Deu um medinho. E eu lembro que ele falava, olha, tem tudo, fica tranquila, qualquer coisa me liga, mas é tudo muito novo, você ficar sozinho com o bebê. Você fica pensando realmente se você vai dar conta de tudo e se vai acontecer alguma coisa extraordinária, né? Enfim, se o bebê passar mal, você pensa de tudo, né? Os dias que o Quincas não estava em casa eram dias de muita solidão, assim, sabe? Ele era meio que o porto seguro, assim. Mas o tempo de licença é apenas um dos problemas. Outras políticas públicas também estão na pauta. Não é só a licença maternidade que tem que ter avanço, é a creche. Nós precisamos de creches públicas e de qualidade e urgente, senão vai acontecer um colapso no país. Né? Não é possível que uma cidade como Rio de Janeiro, você chega num bairro gigantesco e não se encontra uma creche. Então você imagina, essa mulher que não tem onde colocar seu filho, como que ela vai voltar para o mercado de trabalho? Uma pesquisa com diretores de recursos humanos de empresas no Brasil indicou que em 85% das empresas, só metade das mulheres retornam à vida profissional após o período da licença maternidade. Esse debate sobre essa legislação é um debate sobre que mundo que a gente quer viver. E eu quero viver em um mundo de mais direitos, que afirme mais a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas do que o mundo frio e frívolo do capital e do lucro. Já o pediatra Daniel Becker indica que o tempo junto com o bebê proporcionaria um dos melhores remédios para a vida e o desenvolvimento humano. O afeto é o melhor remédio da vida, né, em qualquer período da vida. Mas é claro que o bebê, com a sua fragilidade, com a sua posição, né, de recém-chegado no mundo e com todo o seu desenvolvimento em processo, né, o afeto é uma injeção de energia positiva nesse desenvolvimento e vai fazer com que ele cresça uma criança saudável, se torne um adulto saudável, com muito mais chances de, aí sim, quando ele for adulto, trocar afeto nas suas relações interpessoais.